pessoal, tudo jóia? Hoje nosso assunto é CPU, ou Central Processing Unit, uma unidade central de processamento. Muita gente chama a CPU como gabinete de computador, né? Isso é comum, mas na verdade a CPU é o nosso processador, é o cérebro do computador. É ele que pensa, ele que faz os cálculos, as operações lógicas, tá? Então, o que a gente costuma ver em provas de concurso sobre CPU, ou o nosso processador? Basicamente, nós temos três componentes, que é a UC, unidade de controle, ULA, unidade lógica e aritmética, e registradores. É claro que existem também os barramentos, porque eles têm que se comunicar de alguma forma, através de quê? De algum barramento. E também tem ali a memória cache, que há muito tempo já vem L1 e L2 dentro da CPU. Mas o foco aí são aqueles três primeiros, o C, ULA, registradores. A nossa unidade de controle é aquela que lê, decodifica as instruções e passa para uma unidade lá chamada unidade de ciclo de dados. Só que essa unidade de ciclo de dados esqueçam porque não é cobrado em prova de concurso. Então pensem que a UC é responsável por ler as instruções, decodificar e dar um jeito de executar. Tá? Essa é a ideia. Tá? Não é bem ela que executa, mas enfim, ela é responsável por isso. Agora, a nossa ULA, unidade lógica e aritmética, é responsável pelos cálculos, as operações, né, lógicas e aritméticas, o nome já fala. Lógica, por exemplo, a gente quer aplicar lá na programação AND ou OR, quem vai fazer essa operação é a ULA. Eu quero aplicar lá uma adição ou subtração, quem vai fazer isso? A ULA. Tá? Então pensem assim, AND ou OR, ou então add, sub, etc., multiplicação, etc., é ULA. O C lê as instruções, decodifica e é responsável pela execução. Não é bem ela que executa, mas para a prova de concurso está legal. Registradores são aquelas memórias pequenas, ali 16 bits, 32 bits, 64 bits, de alta velocidade. Por quê? Porque ficam dentro do processador. Então, basicamente, os dados são buscados da memória RAM, trazidos ali para o registrador e são feitas as operações. Também tem operações feitas diretas na memória. Depende muito da arquitetura de processador, se é RISC ou CISC, que vai ficar aí para um outro vídeo. Mas enfim, pensem que se eu trouxe os dados da memória para o registrador, ali é muito mais rápido para fazer as operações. E vou trazer aqui dois registradores bastante cobrados. Alguns outros também são, mas o PC e o IR são os mais cobrados. PC, Program Counter. Tá? O nome não é muito intuitivo, ele se refere à próxima instrução a ser executada. Então a próxima instrução executada é um add lá alguma coisa, ele está ali, ó, é a próxima. E a IR, Instruction Register, registrador de instrução, é a instrução atual em execução. Então IR está sendo executado agora. PC, então eu estou apontando, ó, a próxima instrução é essa aqui, PC. Tá? Não tem muita intuição aí, né, no nome desses registradores, mas cai em prova de concurso, tem que saber. Pode vir em português também, mas geralmente é PC e IR, ou tu inverte contador de programa ou registrador de instrução. Tá? E outra coisa importante, o processador ele funciona ali à base do clock, né, aquele sinal sinal síncrono que diz assim, ó, agora o próximo passo, próximo passo, próximo passo. Se não fosse assim, ia ser uma bagunça, tá? Os componentes iam executar em qualquer momento e ia ter sincronia. E o clock indica lá quantos passos por segundo pode ser executado alguma coisa. E quando eu falo lá em 1 GHz, eu estou dizendo que esse meu processador opera a 1 bilhão de passos por segundo. Tá? Esse é o clock. Tá? Por isso que é importante saber quantas instruções eu consigo executar, ou quantos passos por segundo, porque a instrução ela pode executar em mais de um passo. Então, esse 1 GHz, que é 1 bilhão de passos por segundo, não quer dizer 1 bilhão de instruções. Eu posso ter instrução que leva 2 clocks, 4 clocks, enfim. Certo? Mas isso aí também é um outro assunto que vale a pena ver em outro vídeo. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui e um grande abraço, até mais.